Hoje nós iremos mostrar para vocês o primeiro podcast que nós montamos. Nós viemos hoje fazer um episódio, estava com tempo que não estava tendo episódio, e hoje nós viemos gravar esse episódio aqui. Esse ambiente aqui já tem, acredito que uns 3 anos que nós montamos, do zero realmente. Fizemos toda a consultoria e pós-consultoria, nós passamos a operar os podcasts. E hoje a gente vai mostrar para vocês mais ou menos um panorama geral de como é esse ambiente, o que nós utilizamos para realizar o podcast. Com certeza esse vídeo vai te ajudar muito, certo? Então não se esquece de se inscrever, curtir, deixar seu comentário. Então, vamos lá! Nós vamos começar a mostrar aqui para vocês, primeiro, o que tem aqui no ambiente, certo? Tudo que a gente adquiriu, a gente vai estar mostrando aqui para vocês, explicando o porquê de cada coisa. Aqui vocês podem ver, deixa eu virar a câmera aqui, ó, que a gente utiliza bastante luz. Esse ambiente ele era bem escuro na época que a gente chegou aqui nessa sala, né? E só uma observação, né? A gente já tem costume de montar muitos ambientes pequenos. Essa sala também é muito pequena. Ela deve ter aqui uns 3 metros no máximo de largura por 5 de comprimento, né? Então ela é bem estreita. Então quando a gente chegou aqui, continuando, eram poucos refletores desses, ó, que vocês estão vendo aqui. E alguns spots aqui nesse trilho, né? Era uma sala muito escura. E aqui, ó, mostrar aqui para vocês, por trás da cortina, aqui é drywall, né, com uma espécie de acrílico, né, esse mesmo material aqui. Esse lado é parede e aqui já é meio que uma janela que dá para o fundo, né? Então assim, a questão de acústica aqui nesse ambiente não é tão boa, né? Então a gente precisou trabalhar bem, claro, né, com as limitações, com relação ao orçamento também, porque eles não queriam gastar tanto. Mas ficou muito bom, a gente vai estar mostrando tudo aqui para vocês, né? Então assim, aqui nós temos as cortinas, né? Realmente era o mais fácil a se fazer aqui, colocar as cortinas, que já também ajudam um pouco na questão da acústica. Essa mesa aqui, pessoal, falando primeiro do ambiente, certo? Essa mesa ela era branca, ela é branca na verdade, né? E a gente pediu para envelopar porque as luzes que a gente colocou para cá, para ela, rebatia muito e espalhava muito, sabe? Ficava estourando o rosto das pessoas, né? Então a gente mandou envelopar com esse papel de parede amadeirado. TV a gente comprou também na época. Tem esse móvelzinho aqui que já tinha, né? E a gente aproveitou, né, como móvel de apoio aqui. O piso aqui, né, a gente queria ter colocado carpete, mas por questões de orçamento também e tal. Até porque aqui não é um podcast tão ativo. Vez ou outra que eles utilizam esse ambiente, esse espaço, e eles também não lucram com isso, né? Então eles queriam investir pouco e ter o podcast, e foi isso que a gente conseguiu fazer aqui com relação ao ambiente. Essa calha aqui, pessoal, ó, essa calha elétrica a gente pediu para instalar. E o que é que a gente fez aqui com relação à iluminação? Aproveitamos os refletores, alguns deles a gente matou com papel manteiga. Eu vou apagar aqui a iluminação da gravação para vocês verem como é que fica, ó. A gente aproveitou alguns, certo? Aproveitou alguns refletores, deixou normal, descoberto. Em alguns outros a gente colocou papel manteiga. Ó, não sei se dá para vocês verem, mas tem alguns que estão com papel manteiga para matar um pouco a intensidade, porque eles são muito fortes, né? Apesar de serem pequenos, eu acho que eles são de 30 ou 40 watts. Então são muito fortes e são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 8 refletores. Então isso podia matar um pouco a iluminação cênica. Então a gente colocou esse papel manteiga, essa fita, né, para tentar matar um pouco da intensidade. Aqui, pessoal, a gente utilizava também... A gente não utilizava esse softbox com lâmpada. Aqui eram 3 U800, que inclusive é o refletor que a gente sempre recomenda, né? Tinha um 800 aqui do lado direito, um 800 do lado esquerdo e um 800 aqui para complementar. Só que a diretora de comunicação achou que isso prejudicava muito com relação a... Não prejudicava, mas incomodava muito a vista. Por ser uma luz muito forte e tal, eles não tinham difusores e ela sempre gostou desse estilo aqui, né, de softbox. E ela já queria trocar um certo tempo, então a gente fez a aquisição desses dois. Dentro deles, né, tem 2 lâmpadas de 30 watts, a lâmpada simples. Os refletores, eles complementam, né, a iluminação, eles dão uma luz de preenchimento. E a gente adquiriu também os canhões, né? Aqui, no caso, a gente queria as ribaltas, mas como já falei para vocês, existe uma limitação de orçamento e tal. Então a gente comprou os canhões de LED, os par LEDs, né?
para fazer essa luz cênica, né? Para fazer uns fachos de luz aqui no ambiente e tal. Então, iluminação, hoje é isso que a gente tem. Essas luminárias aqui, ó, elas têm uma luz quente, então quando a gente rebate elas no teto e é uma luz mais quente, o que dá um equilíbrio também, né? Porque a gente tem bastante luz branca e elas já são uma luz mais quente. Então, de iluminação que a gente tem aqui nesse ambiente é isso. Vamos falar agora um pouquinho aqui da questão de áudio e vídeo, certo? A gente iniciou aqui, pessoal, hoje a gente opera com as EVE10, certo? Aqui, essas EVE10 são daqui do ambiente, são da empresa, né? Aqui já foi o upgrade que eles deram, as baterias fakes, né? A gente opera com ela, com as EVE10, e a gente tem esse mixer de áudio. Aí vocês podem perguntar, né? Podem tá se perguntando por que tem aqui o mixer de áudio e por que a PodTrack tá aqui. Hoje a gente resolveu trazer, pessoal, a PodTrack para fazer o teste aqui com os AT2020. São esses microfones aqui, são microfones condensadores, né? A gente ainda não tinha testado ela com microfone condensador, vou estar falando um pouquinho disso para vocês. Mas o equipamento daqui, pessoal, da empresa que a gente opera é a MW, né? Essa mesa M10V3, que é uma mesa de som, um mixer de áudio muito bom, e nós utilizamos ela aqui. Aí vocês podem se perguntar, mas por que vocês, ao invés do mixer de áudio, não preferiram indicar para cá a PodTrack? Porque no caso deles aqui, eles fazem muito evento, eles promovem muito evento, e para evento, às vezes a gente precisa do mixer, né, para ligar a caixa de som, ligar retorno, enfim, ela serve também para outras coisas e não somente para o podcast. Parte de vídeo, pessoal, quando nós iniciamos aqui, a gente utilizava as 3 webcams, né, StreamCam Plus. Iniciamos com elas, utilizamos elas aí por cerca de 1 ano e eles resolveram realmente investir numa qualidade de imagem melhor, compraram as EVE10 e hoje a gente opera com as EVE10 aqui, certo? Depois eu vou estar colocando aí na tela uns trechinhos para vocês de como ficou o resultado das EVE10 aqui, beleza? Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos hoje numa edição histórica. Embora muitas vezes o conceito aparece lá como um mero título de um livro, a exemplo do título de um livro, você precisa... Muitas vezes a gente sabe que influências políticas, influências econômicas, externas... E só mais um detalhe que eu gostaria de mostrar aqui para vocês, né? Que inclusive há dúvida de algumas pessoas que já falaram aí com a gente no Instagram, no WhatsApp, com relação à PodTrack com microfones condensadores. Como eu falei para vocês, a gente ainda não tinha testado ela com condensadores. Trouxemos hoje, né? Aproveitamos para fazer esse teste. E vou estar colocando aí um vídeo na tela para vocês verem a captação da PodTrack com o microfone condensador. Vocês podem ver que as faixas de áudio, elas sobem aí quase que paralelas. Tem só uma pessoa falando, mas as outras faixas de áudio também estão subindo. Porque justamente, né, por ele ser um microfone condensador, ele tem uma captação mais alta, né? Ele tem uma potência maior, tanto é que a gente precisa usar o Phantom Power, né? Dobrar a potência para 48 volts para que ele consiga funcionar. Ele tem um alcance maior, então aí consequentemente vai estar capturando também muito som ambiente, inclusive esse ar-condicionado que fica ali, ó. Eu não sei se vocês vão conseguir ouvir o barulho dele aqui no vídeo, mas ele capta muito o barulho do ar-condicionado, né? Ele capta muito a sujeira do ambiente. É por isso que a gente sempre indica o Fifine, porque o Fifine, pessoal, ele é um microfone dinâmico, né? E o microfone dinâmico, ele tem uma captação mais baixa, né? Você subindo ali, dando um ganhozinho na voz, você consegue ter até uma qualidade melhor de áudio. Fica essa dica, né? Muita atenção quando você for realizar aí a aquisição dos seus equipamentos para podcast, ou se você quiser gravar realmente um conteúdo no stream, para você ter essa atenção no microfone que vai comprar, se é o dinâmico ou condensador. É o que eu falo sempre, se você tiver um ambiente realmente extremamente bem tratado com relação ao som, vale a pena sim fazer uma aquisição no equipamento condensador. Agora, se você tem um equipamento, né, ou se você está num ambiente que tem muito ruído, muito barulho interno, quanto também acaba captando barulhos externos, o dinâmico se torna a melhor opção. E aí a gente, como fala sempre, né, custo-benefício, microfone da Fifine é a melhor opção para você adquirir. Pessoal, só mais um detalhe, né, que eu esqueci de falar para vocês aqui do computador. O computador aqui, pessoal, é um computador bem simples, certo? Eu não vou saber especificar agora a configuração dele, porque faz tempo que eu não vejo, mas se eu não estiver enganado, ele é um i5 aí de terceira, quarta geração, né? Tem uma plaquinha de vídeo bem básica. Um computador desse aqui hoje você deve montar aí com uns R$ 1.500,
né? Um computador bem custo-benefício, que a gente já usa ele para bastante coisa e há bastante tempo. Aqui a gente tem várias formas de fazer a captação. A gente tem uma anteninha aqui também, que no caso a gente utilizaria ela mais para transmissão e outras coisas, né? Aqui a ZV-E10 a gente prefere fazer a gravação no cartão de memória, né, em 4K, porque depois eu reduzo para 1080 e a gente consegue ter uma resolução melhor de imagem. Hoje gravei na PodTrack, mas quando eu não gravo na PodTrack diretamente no cartão, eu mando um cabo da mesa para o computador e uso um gravador de voz ou o próprio OBS para fazer a captação do áudio. E é isso. Se tiver ficado alguma dúvida, né, o Flávio vai complementar aqui, mas se tiver ficado alguma dúvida, se vocês quiserem saber um pouco mais a respeito de algum equipamento, pode estar colocando aí nos comentários, que a gente vai estar respondendo para vocês. Passar só uma dica aqui bem rápida também para vocês, né, com relação realmente à direção no podcast. Se você aluga o ambiente, o ideal é que você tenha aí um cronômetro e toda vez que o cliente for iniciar ali a gravação, você dá start, dá play nesse cronômetro de acordo com o tempo que ele alugou, né? Se foi 30 minutos, se foi 1 hora, se foi 1h30. Se por acaso você ainda não tem, né, não fez essa aquisição ou não quer fazer agora, fica essa dicasinha, ó, com relação a alguns papeizinhos, tá bom, personalizados, onde você vai fazer esse acompanhamento. Então você tá ali, já tem 50 minutos de podcast, o podcast, o tempo de contrato para esse dia foi de 1 hora, né? 1 hora de podcast. Quando tiver faltando 10 minutos para finalizar, você mostra ali, disfarçadamente, óbvio, né? Para o anfitrião do podcast que tá faltando 10 minutos, para ele também ter esse processo, já entender que tá se encaminhando para o fim e levar essa conversa para o fim, caso deseje, né? Depois mostra, ó, um de 5 minutinhos. É óbvio que o ideal é que você tenha o cronômetro, né, bem visível em algum lugar do seu ambiente, para o pessoal conseguir acompanhar em tempo real e ver tudo bem direitinho. Mas caso não, fica essa dica aqui simples, né, bem econômica para vocês fazerem. Só pedir desculpa aqui, pessoal, a gente está fazendo bem rápido esse vídeo, porque a gente iniciou aqui 10 horas, a gente encerrou aqui já é 12h11, e 2 horas a gente tem uma captação de alguns criativos aí como influência. Então a gente está correndo realmente para ter conteúdo aqui para mostrar para vocês, né? Vocês também nunca tinham visto aqui, eu acredito que esse ambiente, acho que a gente nunca tinha feito vídeo aqui, e a gente está correndo por isso, né? Tem alguns takes aí que a gente fez, vocês devem ter visto aí ao longo do vídeo, e também na edição eu vou ver se eu consigo inserir o episódio que foi gravado hoje para vocês verem como ele realmente ficou aqui. E é isso aí, pessoal, esse foi mais um vídeo aqui da Dupla Direção. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários, não se esqueça de curtir, se inscrever e até a próxima. Valeu! Valeu!